Isso aqui é bomba, é breaking news. A Câmara dos Deputados vai votar hoje o projeto de lei da anistia, convertido em projeto de lei da dosimetria, mas isso não vai beneficiar em quase nada o presidente Bolsonaro. É tão grave que eu cheguei a ligar para um líder do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, para alertar ele sobre isso, mas aí ele me deixou um recado do Bolsonaro que eu vou contar para vocês agora, nesse vídeo. Vamos então começar pelo começo. Olha aqui, ó. Mota a pauta e Câmara vota hoje o tal do PL da anistia, que foi convertido em PL da dosimetria, pelas mãos do seu relator, Paulinho da Força, que é da esquerda e é aliado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí veio à tona o texto desse projeto. E eu dei uma estudada no texto, e eu tinha ficado surpreso com algumas matérias de imprensa que pareciam muito positivas. Olha essa aqui, ó. PL da dosimetria pode reduzir pena do Bolsonaro para menos de 3 anos de prisão. Me deixou otimista, me pareceu que eles conseguiram avançar muito na negociação, mas depois eu fui ver o trecho do projeto e não é nada disso. O projeto, ele começa lá no comecinho dele, tratando, são 3 páginas só, tratando da progressão de pena, de como vai funcionar a progressão de pena não só para os casos do 8 de janeiro, da trama golpista, mas para caso de todos os tipos de crime. E aqui até o projeto é rigoroso com criminosos. Ou seja, não é uma previsão aqui específica que beneficie os réus do 8 de janeiro da trama golpista. Mas aí lá na última página, aí sim vem regras que se direcionam ao caso Bolsonaro e aos casos do 8 de janeiro. E o projeto, ele traz essa regra aqui, que tá num juridiquês aqui, que eu vou traduzir pra você. O que ele diz? Que no caso Bolsonaro, as penas dos crimes de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, elas foram somadas. E ele diz que em relação a esses 2 crimes, o que tem que acontecer não é a soma das penas, mas você pega a pena mais grave, e aí você aumenta ela de 1/6 até a metade. Ou seja, isso vai ter algum impacto na pena do Bolsonaro. Mas vamos lembrar que ele não foi condenado só por esses crimes específicos, mas por uma série de outros crimes. E aí aqui vem uma outra regra, que essa aqui sim beneficia muito, mas não o Bolsonaro, não os réus da trama golpista, e sim muitos condenados pelo 8 de janeiro. Olha aqui, ele diz o seguinte: quando os crimes previstos nesse capítulo, ou seja, os crimes de golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, forem praticados em contexto de multidão, a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado o ato de financiamento ou exercido o papel de liderança. Como eles atribuem aos réus da trama golpista, ao Bolsonaro em particular, um papel de liderança, essa regra aqui que diminui a pena se aplica para todo mundo do 8 de janeiro, mas não se aplica aqui para o Bolsonaro e para aqueles considerados líderes nesses crimes aí que foram imputados e pelos quais esses réus foram, a meu ver, injustamente, já falei aqui várias vezes, condenados. Então essa é a situação. E aí eu fui pegar as penas do Bolsonaro, fui lá no acórdão, na decisão que condenou o Bolsonaro, e peguei as penas. E dá uma olhadinha aqui comigo, ó. As penas do Bolsonaro, o total, você sabe que foram 27 anos e 3 meses de prisão. Mas isso se desmembra aqui, ó, nessas penas menores que somadas dão uns 27 anos. Tem uma pena aqui por organização criminosa, que é uma pena de 7 anos. Aí tem as penas aqui por golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, de 6 e de 8 anos. Aí tem a pena do crime de dano e de um dano qualificado ao patrimônio tombado, histórico, que são essas penas aqui de baixo, de 2 anos e de 2 anos. Agora, qual que é o ponto aqui? Esse projeto, ele só impacta a pena do Bolsonaro nisso que você vê que tá rosa aí. Nessa outra parte, pra cima e pra baixo, que eu vou colocar aqui toda aqui em verde, ó. Ixi, tá difícil aqui de colocar. Mas nessa parte toda grifada, pra cima e pra baixo do rosa aí, não é impactada a pena do Bolsonaro. E mesmo nessa parte rosa, existe uma soma entre 6 e 8 anos aí de prisão, que você vê, e não vai desaparecer esses 6 e 8 anos. O que vai acontecer é que vai prevalecer a pena maior de 8 anos, que vai ser aumentada de 1/6 até 2/3. Ou seja, vai ser aumentada aí de 1 ano até aí cerca aí de quase 3 anos. Em vez de você aplicar a pena de 6 anos, você vai ter uma pena de 1 ano ou até 3 anos a mais desses 8 anos aqui. Ou seja, de um modo muito grosseiro e resumido pra você, a pena do Bolsonaro vai ser reduzida aí de cerca de 2, 4, 5 anos no máximo. O que vai reduzir ali dos 27 anos da condenação para 22, 23 no máximo. Esse é o maior benefício que ele pode receber. E aí eu